Bom dia, hoje a gente vai ver o tópico 4, que é coerência e coesão no processamento do texto. Esse a gente está estudando sempre a maioria desse tópico 4, só que o descritor de hoje é estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. O conteúdo da dissertação argumentativa. Porque quando nós falamos de dissertação argumentativa, tem vários tipos, mas o que vocês mais veem são as redações do Enem, mas também existe esse tipo de dissertação argumentativa. Tem também os artigos de opinião, que eu vou falar com vocês do terceiro ano depois. Aqui nós temos. Vocês hoje aprenderão a identificar a tese e os argumentos utilizados para sustentá-la. Quer dizer, eu já falei na aula de redação que você, num tema, você cria uma tese, que é sua opinião, e para você convencer de que sua opinião está correta, você tem que ter argumentos. Não tem como. Por exemplo, até quando você, na sua casa, você pede alguma coisa à sua mãe, você pede um celular novo e sua mãe diz que não quer comprar, e para você convencê-la, você vai ter que usar argumentos, porque você vai criar uma tese, você cria uma ideia de que você precisa daquele celular, e para convencer sua mãe, você vai ter que ter argumentos. Um deles agora, que é o jeito que mais amolece mãe, é dizer que precisa de estudar, que o celular não está bom, está travando, não está aguentando todas as mensagens dos professores, então precisa de um celular novo para ter mais vontade de estudar. Está no terceiro ano, então está no segundo ano, no final do ano vai fazer as provas do Enem. Então isso acontece. Então isso aí que é a tese, quando você defende uma ideia, e aí os argumentos é para sustentar essa tese. Aqui tem: tese é um assunto, um tema, um objeto. É uma proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por alguém com base a determinadas hipóteses ou pressupostos. Do grego tese, que significa proposição. A expressão em tese significa, de modo geral, de acordo com o que se supõe, em princípio, em teoria. Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si com o propósito de esclarecer e resolver determinadas situações ou dúvida. Por exemplo, você não sabe. Por exemplo. E, para isso, eu vou já começar aqui com a tese. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é nomofobia? Olha, veja, nomofobia. Será que vocês têm nomofobia? Pelo nome fobia já dá para pensar em doença, em medo, não é? Aversão a alguma coisa. E o que quer dizer nomo? Então, nomofobia é o uso excessivo de celular, pode levar a ansiedade, tremor e até depressão. Então, nomofobia seria esse uso excessivo de celular, né? E esse uso excessivo de celular, aí já está criando alguns argumentos, não é? Que pode levar à ansiedade, o tremor e até a depressão. Então, vamos ler um texto que fala de nomofobia, que é um artigo, seria um artigo de alguém. A pessoa diz o seguinte: nomofobia é o uso excessivo de celular, que pode levar a ansiedade, tremor até depressão. Breno Souza, aí ficou embaixo, mas é o nome do autor do texto. Ansiedade, perda de contato com pessoas próximas, sentir-se mais feliz na vida virtual que na realidade, se preocupar com as curtidas e compartilhamentos de uma foto, deixar de aproveitar os momentos de vida para postar uma selfie são alguns dos sinais de que você está passando do limite. O uso abusivo do celular pode se tornar um transtorno psicológico chamado nomofobia.
Então, será que tem alguém aí dos alunos que já está com essa doença, nomofobia, que pode desencadear em depressão? Alerta os especialistas. De acordo com a psicóloga do programa de transtorno do impulso do Instituto Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, Dora Góes, o abuso do uso do celular pode se tornar um transtorno, conhecido como nomofobia, do inglês nomobilifobia, que é medo de ficar sem o celular. O excesso não está relacionado ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas aos prejuízos que o uso acarreta na vida. Dora ainda explica que o transtorno é percebido quando o uso celular passa a ter prejuízos na vida da pessoa. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2014, 62,5 milhões de pessoas acessam a internet pelo celular no Brasil. Ainda de acordo com o estudo, esse número aumentou mais de 20 milhões de 2013 para 2014. O estudo mostrou que, mesmo em casa, 52% das pessoas continuam acessando a internet pelo celular. O pesquisador do Instituto Delete, empresa dedicada a orientar e informar a sociedade sobre o uso consciente das tecnologias, Eduardo Guedes, afirma que a principal causa para o abuso do uso do celular é a ansiedade. Muitas pessoas usam o celular como muleta, porque se sentem sozinhos e veem o celular como companhia. São ansiosos, têm pânico e o celular faz o contato com o mundo. Para o pesquisador, o principal problema é a substituição da vida social pelas relações virtuais, e isso se torna um círculo vicioso que se agrava cada vez mais. Tivemos uma paciente extremamente ansiosa que trocou o vício do cigarro pela tecnologia. Ela teve problemas pulmonares por causa do cigarro e trocou o vício. Ela começou a jogar a fazendinha do Facebook, mas o grau de dependência era tanto que, se ela tivesse problema de conexão com a internet, ela ia para a Lan House mais próxima à casa dela para fazer a colheita na hora certa. De acordo com a psicóloga, os mais jovens, entre 13 e 25 anos, são os mais propensos a desenvolver o vício, idade na qual a opinião dos outros ainda é muito influente. Segundo dados de 2013 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 66% da população brasileira acima de 10 anos possuía telefone móvel. Guedes ainda afirma que o uso absoluto das redes sociais acontece porque falar de si mesmo gera prazer. Segundo ele, em uma conversa normal, falamos de nós mesmos 30% do tempo. Nas redes sociais, falamos cerca de 90% do tempo. E isso é uma alimentação pelas curtidas e comentários dos outros usuários. Na visão da psiquiatra da USP, além do prejuízo social das relações interpessoais, outra consequência negativa é a alteração do padrão do sono. As pessoas simplesmente não desligam o celular. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro para ver as mensagens durante a noite. Por isso, a alteração do padrão do sono também
caracteriza como sintoma. E mais do que isso, como consequência, porque isso afeta todas as demais atividades com a pessoa que a pessoa faz. Consequentemente, tudo se torna uma cadeia de prejuízos, explica Dora. Já que, além de dormir mal, a pessoa acaba produzindo menos, seja no trabalho ou na escola, porque não teve um sono reparador. Falando em outras atividades, um dos maiores perigos é o trânsito, não só pelo fato de poder acabar dormindo ao volante, mas também pelo fato de não parar de ver mensagens enquanto dirige. Então vamos lá. Então vocês viram aí os problemas que às vezes são causados pelo celular, que muitas pessoas estão se tornando viciadas. Eu acho que quase todos nós, a gente não consegue mais viver sem o celular durante um dia. Não é? A gente tem que estar sempre conectado às redes. Eu acho que no dia que falta internet na nossa casa, a gente fica assim, nervosa, não é? Então, isso já é um problema que eu acho que está acontecendo quase com todos nós. E eu perguntei aqui, qual é a ideia defendida pelo autor do texto? Ele está falando de quê? Isso é só para vocês pensarem, não precisa responder. Você concorda com ela? Será que aquela ideia da doença que eles falaram sobre a relação do celular, será que você concorda com a opinião daqueles pesquisadores, dos psicólogos, do psiquiatra? Você concorda? Quais foram os argumentos utilizados pelo autor? Esse pelo U está errado, é pelo. Não tem pelo U. Eu peguei lá na internet e não notei que estava escrito errado. Pelo autor. Não se coloca pelo U, jamais. Isso é errado em português. Pelo autor, para defender sua tese. Quer dizer, ele usa alguns argumentos, a gente chama argumentos de personalidades, não é que quando ele defende as ideias de algumas pessoas, de alguns especialistas. O tema, a tese e os argumentos estão conectados. Existe um tema que fala da doença, do problema do vício do celular, e a tese é a opinião do autor sobre esse tema, e esses argumentos, ele está conectado com a tese dele, de que realmente a internet está provocando problema de saúde ou de problemas à população. Então, vamos lá. O autor do texto conseguiu convencer da ideia defendida por ele? Você realmente se convenceu de que tudo que o autor falou é verdadeiro? Então, se você se convenceu, ele usou bons argumentos. Essa questão de argumento, de tese, que a gente fala muito, por exemplo, um advogado, quando ele vai defender alguém, ele usa argumentos, ele usa uma tese e ele usa argumentos para justificar a tese dele, para convencer. Ontem eu estava vendo aqui Gilmar Mendes, que era uma pessoa que estava defendendo algo que foi injusto contra o ex-presidente Lula, e ele usava muitos argumentos para convencer os outros de que a opinião dele, que a ideia que ele estava defendendo estava correta. Então, vocês podem prestar atenção nisso, é bem interessante essa defesa de advogado, de alguém ligado à justiça. Agora, vamos ver aqui outras atividades. Eu trouxe para vocês mais outro texto falando de celular. Gente, fiquem bem ligados a esses textos. Quando eu faço minha redação, eu costumo estar sempre passo uns dias falando do assunto. Então, fiquem ligados às aulas de hoje, a da manhã, que amanhã não é sexta-feira, para ver porque é que eu estou muito falando desses assuntos. Celular. O celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado. Prosear ao telefone. Hoje, por culpa deles, somos obrigados a atender chamada o dia todo.
Viramos uma espécie de telefonista de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos recados. Depois de um dia inteiro bombardeado por ligações curtas, urgentes, na maioria das vezes irrelevantes, quem vai sentir prazer numa simples conversa telefônica? O telefone, que era um momento de relax na vida da gente, virou um objeto de trabalho. O equivalente urbano da velha enxada do trabalhador rural. Carregamos o celular ao longo do dia como uma bola de ferro fixada no corpo, uma prova material do trabalho escravo. O celular banalizou o ritual de conversa à distância. No mundo pré-celular, havia na sala uma poltrona, uma mesinha exclusiva para a arte de telefonar. Hoje, tomamos como num transe. Andamos pelas ruas, restaurantes, escritórios e até banheiros públicos berrando sem escrúpulos num pedaço de plástico colorido. Misteriosamente, uma pessoa ao celular ignora a presença das outras. Conta segredos de alcova dentro do elevador lotado. É uma insanidade. Ainda não denunciada pelos jornalistas, nem estudada com devido cuidado pelos médicos. Aliás, duas das classes mais afetadas pelo fenômeno. A situação é delicada. O estado de São Paulo, 29/11/2004. Então, aí estão falando do celular. Agora, sobre outra forma, eles fizeram um paralelo entre o celular e o telefone. Que antigamente, vocês sabem que tinha aqueles telefones que chama telefone fixo. Nem em todas as casas se usa mais isso. Eu uso, mas é quase um objeto em desuso. Meu telefone fixo está aqui na minha casa, eu pago uma conta altíssima para assegurar uma internet. Vamos lá. Qual é o argumento que sustenta a tese defendida pelo autor desse texto? Aí a tese dele, né, letra E, o homem tornou-se escravo de celular. Então, vocês viram aí a tese do autor desse texto. Cultura e sociedade. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, as margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos, o desperdício desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Então, esse texto é mais curto. William Roberto de Cereja e Teresa Coachá Magalhães são livros de textos, de livro de português, linguagem, um textozinho de linguagem. Eu até tenho, talvez, esse livro, né? Eu acho que até o livro de vocês, não é? Linguagem, que é os autores aí. Então, vamos lá. Um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos é que... Aí eu não marquei, mas aí a letra é isso. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. É a letra D a resposta correta. Porque a água acompanha a história através do século, não é? A água possibilitou o surgimento de grandes civilizações. A importância da água é reconhecida ao longo da história e o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. O homem tem sempre se fixado às margens dos rios.
Então, quando ele diz o seguinte, ó, a importância da água tem sido notória ao longo da nossa história, possibilitando a fixação do homem à terra, às margens dos rios e lagos, até o desenvolvimento das grandes civilizações. Através do aproveitamento do grande potencial dessa natureza, a sociedade moderna, no entanto, tem destacado o uso irracional e não. Ele está tentando mostrar a importância que a água é e o equilíbrio biológico do planeta Terra está em grande risco. Bom, gente, a aula terminou por aqui. E tenham todos um bom dia.